Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. No vídeo de hoje a gente vai escalar o nosso time de bons baratos e time de valorização. Time esse de valorização que está entre os top 100 nacional, a Liga de Patrimônio. É isso. Estamos entre os melhores times do Cartola para valorização. Portanto, se você já é inscrito, deixa aí o like, dá uma força aqui pro Mané. Se você não for inscrito, convida aí, como sempre, na humildade, a conhecer o canal e se inscrever. Sem perder muito tempo aí. Vamos lá então, pessoal. Essa aqui foi a pontuação do time de valorização do canal. É o Mané Cartola e o cifrãozinho das cartoletas. Fez 113.30 em 3 rodadas seguidas, mitando, passando dos 100 pontos. Certo? E já alcançamos aí o patrimônio de 251.47 cartoletas. A gente vê aqui, ó, em competição, né? No nacional, por patrimônio. Ó, a gente vai verificar que a gente tá na posição número 97 por patrimônio. Uma posição muito, mas muito boa. Chegamos. Agora o negócio é manter e ir beliscando posições. A gente ficar entre os melhores 100 aí e tentar o máximo possível chegar no topo da tabela. Certo? Inclusive aqui, ó, coloquei aqui a pontuação dos times do canal no Instagram do Mané. É Cartola tudo junto. Quem quiser seguir vai ser muito bem-vindo lá. Já disponibilizei os cards para rodada, né? Ainda falta de arbitragem, mas geralmente a escala de arbitragem sai hoje ou amanhã. Certo? Também coloquei aqui, ó, os vencedores do Liga do Mané, certo? Esse aqui foi o vencedor do tiro curto. E aqui foi os vencedores da Liga Mensal de junho, certo? Ó, opa! Ó, tá aqui, ó, 97 nacional, né? Quando saiu a atualização, eu postei lá, certo? Vai até o 20º colocado, tá? Quem quiser brincar aqui, ó, também tem link logo abaixo na descrição, o Ligas Club. É um clube de ligas, certo? É só clicar aqui, ó. Vem aqui, ó, rodada 15 já está aberta com 26 times, certo? Se você quiser mensal, você clica aqui mensal aqui, ó, já está aberta a de julho com 32 times. Certo? Vamos botar finalizadas para vocês verem a quantidade que está dando. Ó, 83 times na última mensal, 64, 69. Uma média entre 70 e 80 times aproximadamente a mensal. Enquanto que as de tiro curto está dando aí, ó, 147, 165, 155. Uma média de 150 times, né? Com mais de R$1.000 de premiação. Então quem quiser brincar, tem link logo abaixo na descrição. É muito fácil para se inscrever. Mas vamos lá para o nosso time então. Para a nossa escalação, que a gente tem bastante coisa aqui para ver. Vou tentar fazer um vídeo mais didático, já que as estatísticas eu mostrei no vídeo de terça-feira do time principal. Também tem link logo abaixo. Quem quiser ver as estatísticas com maior propriedade, é só clicar logo abaixo, tá? Fomos muito bem aqui, né? A Arrascaeta estourou, o Elvis não decepcionou, o Lima nunca decepciona. Muito bom jogador para cartola, scouteiro, cara que produz bastante scouts. O Rony, eu deixei ele aqui como titular, né? Dei aquela arriscada, ele começou no banco. Que tinha todas aquelas indefinições do Palmeiras e ele entrou e fez gol. Gabigol podia ter mitado, tá? Tem que tomar cuidado com o Gabigol agora, porque o Flamengo tá produzindo bastante, né? Principalmente em casa aí. E se ele não tivesse uma fase ruim, era o jogo pra ele passar dos 30 pontos, tá? Mas de maneira geral, muito satisfatório. O Rodinei aqui arrebentou, certo? O Áureo tava no nosso banco de reserva, foi acionado, né? O nosso outro lateral não jogou. Eu acho que foi o Marcos Rocha que não entrou, certo? Não lembro, tem que ver o vídeo depois, tá? Mas esse aí foi o time, vamos vender ele. Tá bem demais, certo? Já vamos botar aqui, ó, goleiros, certo? Vamos botar a variação, que é o que nos interessa. Esses foram os goleiros que mais tiveram variação negativa. E vamos lá pro nosso querido Catimba Stats, né? Ou States também, bem que tem link logo abaixo na descrição. R$ 47,90. Você paga uma única vez, tem direito a todo o banco de dados de estatísticas. Colocando o cupom Mané Cartola, ganha 10% de desconto. E o Catimba esse ano tá com plano de sócio, tá? Não é meu, eu disponibilizo um time lá, certo? Que até tá indo muito bem, obrigado. E lá você é direcionado um grupo de Telegram, onde recebe muita, mas muita informação com 4 times de regularidade, a minha escalação, do Zordão, né? Alguns influenciadores contribuem lá no plano de sócios, né? Escalação Liga Patrimônio, tiro curto, tá? Muita, mas muita informação. Então quem quiser, R$ 87,90, colocando o cupom Mané Cartola, 10% de desconto. Tem link logo abaixo aqui, tá na descrição também. Vamos lá. Casa fora, os últimos 5 jogos, que fica bom, né? No máximo 3 em casa ou 3 fora, no máximo, né? Goleiro, pontuação média conquistada e cedida. Não é novidade pra ninguém aí, ó. E realmente, Palmeiras vem conquistando muito ponto em casa com seus goleiros. É o time que mais conquista SG, mas vai ter um jogo muito difícil, né, contra o Atlético Paranaense. Tá muito bem, certo? A questão para essa rodada é novamente o que aconteceu na rodada passada. E digo mais, tá? Essa rodada vai ser mais perigosa ainda para se escalar. Por quê? Porque a maioria dos times brasileiros não estão conseguindo uma boa vantagem nesses jogos de ida, tá? Exemplo, Internacional, perdeu de 2-0, certo? O Inter vai precisar agora, certo? Em casa, buscar o resultado se quiser a classificação. E o que acontece? Vai ter que viajar, certo? Lá para Fortaleza, né, para jogar contra o Ceará. Eu acredito que vai poupar, tá? Não vai fazer uma viagem tão longa para depois voltar para Porto Alegre para jogar o jogo de volta, né, da Copa Sul-Americana. É o que eu penso. Então a gente tem que tomar muito cuidado.
Só saberemos exatamente, mais ou menos, a escalação. E mesmo assim, vamos correr um certo risco. Somente lá para sábado. Então, a live sábado, meio-dia, já tá marcado, como sempre. Certo? Inclusive aqui, ó, vamos ter acesso à escalação do Galo, tá? Aqui, ó, o primeiro jogo de sábado, os dois primeiros, ó. Fluminense e Corinthians, Maracanã. Aqui o bicho vai pegar. Corinthians, visitante chato, segundo melhor visitante, tá? E aqui, ó, Juventude e Galo. Então, vamos ter acesso a 4 escalações. Certo? Então, quem não quiser correr muito risco, é só ficar de olho lá no Instagram do Mané. Vou postar faltando meia hora pro fechamento do mercado, quando os times disponibilizarem a escalação. E você é só escalar jogadores desse time aqui que você não vai correr muito risco, certo? Então, vamos ter acesso a 4 escalações. Vamos lá então para goleiros. Goleiros por média aqui, ó. Se eu botar por média, a gente vai verificar aqui, ó, que o que precisa de menos para valorizar, que tá com uma média razoável, aqui, ó, o Bento, ó, precisa de 2.20. Tem um bom desempenho fora de casa? Tem um bom desempenho, 4.46 em 7 jogos. Certo, ó, não negativou fora de casa ainda, mas vai enfrentar o Palmeiras. Deve ser muito exigida aqui, ó, e o Palmeiras cede alguns pontos, certo? Vai depender da circunstância da partida, tá? E aqui o bicho vai pegar, certo? Vai pegar porque a gente não vai saber a escalação dos times, certo? E os dois times estão envolvidos na Copa Libertadores. Se bem que o Palmeiras conseguiu, obteve uma boa vantagem, tá? No jogo de ida, certo? E eu acredito que de repente o Abel vai botar força máxima no brasileiro, porque ele quer o brasileiro esse ano. E vai dar uma poupada de leve, assim, um misto, de repente, no jogo de volta da Libertadores. Certo? E o Rony é sensacional fora de casa, né? O Rony fora de casa bem demais, tá? O Rony ontem destruiu de novo, certo? Outro goleiro aqui, ó, com uma baixa média aqui, ó. Com uma baixa média não, com um pouco de pontuação para começar a valorizar o Everton. Inclusive, eu prefiro ele do que o Bento, tá? Acredito que o Palmeiras em casa é muito forte. Certo? Isso aqui eu já mostrei, mas vou mostrar novamente. Tem que se respeitar o Atlético Paranaense. É o quinto melhor visitante, mas tem uma média de 0.86 gols feitos fora de casa. Certo? Enquanto o Palmeiras é o segundo melhor mandante, tem uma média de 0.86 gols sofridos. Então assim, ó, é difícil, é um jogo difícil. Tomou 2 gols do Atlético Paranaense, surpreendeu todo mundo. Mas de maneira geral, assim, ó, é um time que toma poucos gols em casa, uma defesa muito sólida, certo? E vai enfrentar um time aqui, ó, que fora de casa tá fura-olho. Só cedeu o SG pro Fortaleza, mas é o SG mais viável aí dentro de casa, assim, com todos os riscos, respeitando o Atlético Paranaense, o Filipão, né, o plantel do Atlético Paranaense, que vem fazendo uma grande campanha aí, certo? Mas o Palmeiras em casa é muito forte, certo? Então o Everton vale a pena? Vale, prefiro inclusive ele, ó, 3.83 em 6 jogos, tem uma média pior do que a do Bento, jogando fora, ó, mas eu prefiro ele, né, pela perspectiva de repente de um SG. Pode ver, ó, o Atlético Paranaense cede menos pontos, certo? Aqui, ó, 4.33, certo? Do que, por exemplo, né, onde é que tá aqui o outro goleiro que eu acabei de ver? É muito parecido, 3.50, também o Palmeiras não cede quase nada, né? Mas vem conquistando muito ponto, né? Uma boa campanha fora de casa, mas eu prefiro o Everton, certo? Eu prefiro o Everton. Não adianta ficar, né, querendo inventar muito, tá? E mesmo porque isso aqui é um time de valorização. Daí aqui pra baixo, aqui, ó, fica mais difícil que a média não é tão boa, então nós vamos botar aqui, ó, mínimo pra valorização e chegar no nosso goleiro rapidamente. Tem um goleiro aqui na parte de baixo que me interessa. Falhou no último jogo? Falhou, tomou um frango. Mas ele precisa de menos 0.59. Certo? A média dele em casa é 4.33 em 6 jogos. É mais barato do que o Everton, por exemplo, certo? E olha só, foi mal em 3 jogos, inclusive negativou 1. Mas quando faz bons jogos aí, ó, faz boas pontuações e o Botafogo cede ponto, tá? Olha só a quantidade de pontos aqui, ó. Não cedeu para o Internacional naquele 3-2, uma grande vitória, né? Espetacular lá, o Botafogo estava sendo garfado e virou o jogo, né? De maneira digna. Mas é um time que cede pontos. Se a gente verificar aqui, ó, é o time que mais cede pontos jogando fora de casa. Então eu prefiro nesse momento para valorização, tá, o Cleiton, tá? Mas o Everton também vale muito a pena. São os dois melhores goleiros para valorização nesse momento, tá? Jogando em casa. Então para você que é um goleiro com perspectiva boa de pontuação e com chance de valorização, eu acredito que os dois valem muito a pena. Aqui nessa parte de baixo aqui, ó, tem outros goleiros que podem ir bem. Aqui tá complicado, tá, ó, Curitiba e Fortaleza. Por mais aqui, ó, que o Rafael William custe 0.91 e precisa de 0.06, o que quer dizer isso? Se o Curitiba segurar o SG, meu amigo, vai estourar na pontuação, vai te entregar 3, 4 cartoletas, tá? E realmente vale o risco. Mas a questão é aqui, ó, que o Fortaleza não cede ponto nenhum. O Fortaleza fora de casa melhorou demais ofensivamente. Mostrei no time principal, isso vou mostrar de novo, uma média de 1.33 gols fora de casa. E o Curitiba caiu bastante, tá? Mas ainda é um time que sofreu poucos gols, 0.86. Mas olha só o Curitiba aqui, ó. Um time que segurava SG, se olhar pra trás, era uma das melhores defesas jogando em casa. Nos últimos jogos aí, ó, sofrendo gol direto. E olha o Fortaleza nos últimos jogos. Gol, 2, o Fortaleza fora de casa. Tá chato, tá? Tá chato. Mas, pelo custo-benefício aqui, ó, o Rafael William vale bastante a pena, tá? E eu ficaria talvez com o Everson aqui,
pressando de 0,72, certo? Jogando fora de casa, tem uma média de 3,90. Negativou em 2 oportunidades, negativou, mas o Everton tá muito atrelado aqui ao SG, tá? Ó, SG pontuou bem, SG pontuou bem. E aqui, realmente, contra o Furacão aqui, ó, fez 8 pontos, tá? Fez 8 pontos contra o Furacão quando segurou esse, ó, SG, SG. Então, muito atrelado ao SG. Pode acontecer? Pode. Pode, porque o Juventude aí, ó, cedeu 12 SG nos últimos 5 jogos em casa e fez apenas um gol nas outras partidas. É um time de fazer poucos gols. Resta saber como é que o Galo vai pra lá, né? Se for muito alterado, já complica. Ou com o time titular, de repente, pode sim conseguir um SG aí contra o Juventude, tá? Que é um time que vem com muita dificuldade de fazer gols em casa, ó. 0,86 de gols, né? O 19º melhor mandante, ou seja, de trás pra frente, o segundo pior mandante da competição, média baixa de gols. O Galo que vem tomando muito gol aqui, ó. Apesar de ser o nono visitante, ó, 1,33. Vamos ver o Galo? Essa média aumentou muito por causa desses 5 aqui, ó, e dos 2 dos Goiás, ó. Os outros 3 jogos, convenhamos, segurou 2 SGs e sofreu apenas um gol do Bragantino, certo? E o Juventude em casa é um time chato, só cedeu SG pro Palmeiras, que é uma defesa muito sólida jogando fora de casa. Então é viável? É, pode acontecer, né? Tem alguns SGs aí, ó, que eu acredito que de repente possam acontecer. Já mostrei o time principal, mas vou mostrar novamente aqui, ó. Palmeiras eu acredito que possa segurar um SG. De repente o Bragantino, tá? O Botafogo cede bastante, certo? O Galo fora de casa aqui, ó, conquistou 2 e o Juventude cedeu 1, de repente rola. O Atlético Paranaense tá muito bem, mas aqui, ó, o Palmeiras em casa é um time que dificilmente cede SG, tá? Se a gente pegar essa tabela aqui, ó, do momento dos times, certo? A gente vai ver que o ataque com mais gols jogando em casa aí, ó, nos últimos 5 jogos é o do Palmeiras, tá? Então é meio complicado aqui, ó, tá? Vamos lá, então. Tava muito em dúvida com o meu goleiro aqui, certo? Acredito que eu vou com o Cleiton. Tava doido aqui, ó, pelo custo-benefício, né? E com o Rafael William. Porque se ele fechar o gol, por exemplo, ou se segurar o SG ou Curitiba, que eu acho difícil, pela uma forma que o Fortaleza tá jogando fora de casa, né? É uma baita uma opção. Mas eu vou ficar nesse momento com o Cleiton aí, tá? Seria realmente o Cleiton, o Everton ou o Everson. Que são os 3 SGs que eu mais acredito para essa rodada, né? O Galo fora de casa, o Bragantino em casa e o Palmeiras disparado é o SG mais viável, certo? Mas, vamos botar o Cleiton aqui, poderia ser o Everton? Poderia, né? Mas vou ficar em stand-by. Poderia ser o Everson? Poderia, mas também tá no time principal, então não tô afim muito de ficar repetindo. Vamos ficar então com o nosso querido Cleiton mão de alface, tá? Mão de alface porque aquele gol que ele tomou ali foi terrível, né? Vamos lá, pra zagueiro, para não perder muito tempo, né? Mínimo pra valorização, deixar assim. Vamos vir aqui, ó. Já direto aqui, ó, e depois a gente caça lá. Mínimo pra valorização aqui. Tem alguns zagueiros aqui na parte de baixo que me interessam, tá? Tem alguns zagueiros aqui que me interessam. O Bressan, por exemplo, me interessa bastante. Porque um zagueiro custando 5 cartoletas, precisando em menos de 2,15, meu amigo, pra ele não valorizar só se ele fizer muita cagada no jogo. Média dele em casa é horrível? Horrível. 1,08 em 6 jogos. Tá? Olha só. Negativou aqui, ó. E geralmente, dificilmente passa dos 2 pontos. Só se realmente conseguir o SG. Mas como o Cuiabá fora de casa não vive um bom momento, seria 3 SGs, 4 consecutivos, olha só. Né? Deixa eu ver quantos SGs consecutivos, acho que foi 2, tá? Ali é porque são jogadores, né? Então, repetiu ali. Vamos ver, média de 0,71. O Avaí é que tem o quarto melhor mandante, porque tem uma defesa, um ataque muito bom jogando em casa. Agora, defensivamente, tá mal. Mas quem sabe contra o Cuiabá aí, ó, que não vem fazendo gols, olha só. Cedeu SG pro Goiás, cedeu SG pro Flamengo, fez apenas um gol no América, fez apenas um gol. Tá fazendo pouquíssimos gols fora de casa, tá? Então, de repente, o Avaí pode vir a segurar o SG. Acho difícil, mas o custo-benefício aqui, ó, do Bressan, vale a pena, tá? Vale a pena, inclusive, se a gente botar aqui, ó, zagueiros. Pontuação média. Vai verificar aqui, ó, que o Cuiabá é o 2, segundo time que mais cede pontos para zagueiros jogando fora de casa. O Avaí não pontua nada. Mas o custo-benefício do Bressan tá muito bom, né? Porque realmente ele tá precisando de pouquíssimo. Pode negativar que mesmo assim vai valorizar e tem um custo-benefício bom por causa do preço. Isso aqui é um time de valorização, certo? Se quiser pra só pontuar, só olhar o vídeo, que tem link logo abaixo da descrição, foi terça-feira o time principal, tá? O mercado aqui já fica em stand-by, tá? O Ceará demonstrou ontem que tá melhorando aí com o Marquinhos, né? Com a chegada do Marquinhos, de repente pode virar a chavezinha, então eu prefiro o Messias, por exemplo, pela perspectiva que eu acredito que o Inter vai priorizar a Copa Sul-Americana pro jogo de volta, precisa vencer, perdeu de 2-0 e precisa fazer o resultado. Então eu acredito que de repente o Messias pode ser uma boa. 1,33 em 6 jogos. Pode ver que os zagueiros que eu estou colocando aqui, ó, é porque eles custam pouco, certo? E precisam de pouco para valorizar, certo? Mas não tem perspectiva boa de SG não, certo? Pode ver aqui, ó, chegou a negativar na 14ª rodada, tá? O Internacional, um time fora de casa que vem muito ofensivo, ó, oscila entre negativar alguns zagueiros e ceder alguns bons pontos, tá? O Inter fora de casa tá com uma campanha sensacional, certo? Perigosíssimo o time, aqui, ó. Ceará é o pior mandante, tem que virar a chavezinha, certo? Vem tomando muito gol, 1,33 e o Inter tem uma média de 1,14 fora de casa. Segundo melhor visitante, tem que ser respeitado.
Só que eu acredito, tá, que o Internacional não vai levar muitos titulares lá pro Nordeste, tá? Porque ele tem o jogo de volta na semana que vem que precisa fazer o resultado em casa. Então essa viagem acaba sendo desgastante, enfim. Eu não sei como é que vai ser, não sei também se eles estão indo para Porto Alegre e para depois jogar ou se eles estão saindo direto, né? Foi no Chile que jogou o Inter, né? O Internacional jogou no Chile. Aqui. Onde é que tá o Inter? Ó, com o Colo-Colo, tá? Ele é 2-0. Não sei se vai viajar direto pra lá com o seu time titular. Mas de qualquer maneira, de repente tem uma perspectiva boa aí. Será tentar virar a chavezinha. Acho difícil o SG dos dois zagueiros que eu tô colocando aí nesse momento aí pra valorização, certo? Mas também não temos tantas opções aqui não, tá? Mercado fora de casa, né? Não tá com desempenho tão bom, oscila demais, ó. 3.76 jogos, menos 1.33 pra começar a valorizar. Olha só como oscila, ó. Bem razoável, negativou, foi bem, negativou, foi muito bem. Então oscila demais, tá? E eu prefiro geralmente escalar jogadores que vão jogar em casa. Então nessa parte de baixo aqui, ó, para valorização, tá meio complicado. Tite talvez fora possa valer a pena, né? Pela dificuldade de fazer gols agora que o Curitiba tá em casa. Mas eu prefiro fazer o seguinte, ó, o Júnior Alonso me agrada bastante, mesmo precisando de 1.15, tá? Tem média de 3.86 fora em 5 jogos. Ó, olha só a regularidade, ó. Era até pra eu botar o Alonso aqui, tá? Mas como eu tô botando ele no time principal, vou dar oportunidade para outros jogadores mais baratos, precisando de menos para valorizar. Talvez não pontue tanto, mas vão me trazer cartoletas, certo? Vamos botar aqui pela média só para vocês terem uma ideia. Olha só. Ah, mané, não tá mostrando a média básica. Gente, quer ver média básica, quer ver desarmes, outros scouts? Link logo abaixo na descrição, é o time principal, tá? Olha só o Gustavo Gomes, precisando de 2.63. Dois zagueiros aqui, ó. Na parte de cima. Se eu tivesse que escalar para valorização, seria o Gustavo Gomes, o Léo Ortiz ou o Natan, tá? Prefiro o Gustavo Gomes porque realmente ele tá demais na bola aérea. Vem fazendo muito gol, já tá com 6 gols no campeonato, mais que muito atacante e meia por aí. Média de 9.92, certo? Preço de 2.63, um pouquinho mais salgado, é verdade, 15 cartoletas. Eu sei que se, por exemplo, ele negativar, tá? Só tô dando um exemplo nesse jogo, vou perder cartoletas, porque ele custa 15 cartoletas, então o prejuízo vai ser grande, tá? Mas vale o risco, tá? Vale o risco porque o desempenho dele tá muito bom, muito bom. Outros zagueiros aqui, ó, que vale... O Natan, por exemplo, tá precisando de 3.49, muito, né? Vou achar um pouquinho, 1.15, pra valorização os dois melhores é o Júnior Alonso, tá? E o Gustavo Gomes, tá? Essa que é a verdade, essa que é a verdade. Mas nesse momento eu vou com o Bressan, um jogador precisando de menos de 2 pontos pra começar a valorizar. Se ele jogar bem aqui, mesmo perdendo SG, fazendo alguns desarmes, vai me trazer pelo menos uma cartoleta aí, tá? E o outro é o Gustavo Gomes, tá? O outro é o Gustavo Gomes, certo? Tô montando meu time por enquanto assim, de valorização, vamos lá. Depois eu trago o branco de reserva prontinho, vamos pros nossos queridos laterais. Deixar variação aqui. Ó, o Arana tá valendo a pena pra valorização essa rodada, tá? Tá valendo a pena pra valorização essa rodada. Por quê? Porque o Galo disparado é o time que mais pontuou com os laterais fora de casa. Vai enfrentar o Juventude aí, ó, que tá jogando mal em casa, é um dos piores mandantes, vale muito a pena. Tá? Ó, outro jogador que vale a pena aqui para valorização é do Palmeiras, certo? Porque ele está precisando de pouco, quer ver? Dá uma olhadinha aqui, ó, laterais, média. Vamos botar aqui, ó, média. Dois laterais com melhor desempenho, né? Nesse momento Cartola, o Piquerez é o que precisa menos, ó, 2.69. E em casa ele tem um bom desempenho, ó, 7.92 em 5 jogos, ó. Passou dos 10 pontos em 3 oportunidades, tá? Vale a pena demais, certo? Aqui já começa a ficar muito alto, tá? O Kelvin fora de casa não acredito muito, ó, o Arana já me agrada, ó, 1.30, média de 5.53, o Arana tá jogando melhor fora, tá? Ó, 6, 3, 6, né? Mesmo perdendo o SG, se ele fizer uns 3, 4 pontinhos, já tô satisfeito, vai me entregar uma valorização, isso aqui é um time de valorização, certo? Mas eu vou botar assim, ó, mínimo pra valorizar de trás pra frente, certo? Pra gente ver aqui quem é que tá mais desvalorizado. Reinaldo jogando vale o risco, precisando de menos 1.74, tá? A questão é que o Atlético Goianiense lá deve tirar o SG de São Paulo, ó, 1.43 em 6 jogos. Olha o Reinaldo como é que tá, ó. Isso já não me agrada, ó. Ah, é jogar muito com a sorte, certo? Mas vale a pena? Vale. A questão, gente, são as indefinições. Se a gente pegar aqui, ó, joga 10 news, né, do Camilo, a gente vai perceber o seguinte aqui, ó. Onde é que tá o São Paulo? Tem muita indefinição, olha aqui, ó. Definição, ele é o Wellington, tá? E aqui, ó, foi atualizado dia 27, gente. Dia 27, né? Então a próxima atualização deve acontecer sábado, provavelmente. Tá? Então a gente tem que ficar stand-by, não tem muito o que fazer, tá? E não pode arriscar tanto assim. Outros laterais que de repente vale a pena aqui, ó, o próprio Rainer, precisando de menos 0.6, já preferi ele do que o Reinaldo, por exemplo. Por quê? Porque ele tá com um desempenho melhor em casa, ó, 3.92 em 5 jogos. Foi mal na última? Foi, mas ó, chegou a dar uma mitada aqui, ó, um lateral muito ofensivo, o último jogo deu uma assistência, mas o gol foi anulado, né? Prefiro ele do que o Reinaldo. Mas sinceramente, pra mim realmente prefiro
Na ponta do lápis, Arana, tá? Pra valorização. O próprio Aderlan me agrada bastante, tá? Me agrada bastante, ó. 3.73 em 4 jogos, 2.38 para começar a valorizar. Né? O Aderlan é aquele cara que te traz pontos, né? É um zagueiro, é um lateral que desarma bastante, 24 desarmes já. Vai enfrentar um Botafogo aí, ó. Olha só, 9.5, 9.1 pro Bustos. Piquerez estourou pela esquerda, tá? Matheus Alexandre pela direita, já me agrada bastante, tá? Então Piquerez vale a pena? Vale bastante a pena, tá? Vale bastante, hoje eu tô maluco, né? Nosso querido Aderlan vale, não tá com um desempenho tão bom quanto ano passado, mas vale bastante, tá? Piquerez já aparecendo aqui, ó, 2.69 é a melhor opção, tá? Então temos alguns bons laterais aí para valorização, temos. O que eu vou fazer? Vou com a Arana, certo? Vou com a Arana, tá? E aqui, ó, fiquei muito em dúvida entre o Piquerez, tá? E o Aderlan, né? Fiquei muito na dúvida entre o Piquerez e o Aderlan. A questão é que se eu botar o Aderlan, tá? O Piquerez vai pro banco. Se eu botar o Piquerez, não vai me sobrar muita, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou botar o Piquerez, tá? Por enquanto. Eu iria dobrar o Bragantino, mas vou dobrar a melhor defesa, né? Mas aqui o Aderlan me agrada bastante. Então deixa eu ver quem é que vai sobrar aqui pra botar no banco de reserva. Não vou ter muita opção, tá? Não vou ter muita opção pro banco. Talvez um Nino, né? Talvez um Nino. Deixa eu ver. O Inter não cede quase nada. O Nino não tá aquelas coisas todas, né? Onde é que tá o nosso querido Nino aqui? Deixa eu ver. 0.97 para começar a valorizar. 2.77 em casa. É um cara que entrega pontos, né? Mas não vive um bom momento. O Ceará não vive um bom momento. Mas eu tô contando aí, de repente, com alguns desfalques aí que o Internacional, de repente, possa vir a poupar, tá? Mas isso aqui é só um esboço, né? A gente vai saber exatamente o time lá para sábado, quando eu postar o time de valorização, né? Diretamente lá no Instagram. Porque na live eu foco no time principal, foco nas estatísticas. Certo? Vamos botar os nossos meios aqui agora. O Veiga já aparece aqui, ó. Tá precisando de um pouquinho mais para valorizar? Tá, mas vale a pena, tá? Ó, mínimo para valorizar a gente vai lá pra parte de trás, porque geralmente a maioria dos times jogam com 4, 5 jogadores no meio, né? Nessa parte de trás aqui, ó, sou bem sério pra vocês, eu vou botar o Vina Cachaça, tá? O Vina custa 3 cartoletas, o Inter deve ir um pouco modificado, tá? O Ceará com o Marquinhos vem melhorando. Precisa de menos 0.38, né? O desempenho dele em casa tá horroroso, tá? Mas eu tô contando que dessa vez ele vai fazer alguma coisa, quem sabe nos trazer algumas cartoletas, tá? Porque nesses jogadores aqui na parte de trás mais desvalorizados, tá? É o que eu arriscaria, certo? Arriscaria no momento. O resto aqui, ó, não tá com um desempenho tão bom assim, ó, que possa, né, me atrair o suficiente para eu escalar, ó. Por exemplo, o Tais tá precisando de menos 0.74, mas o Tais tá com um desempenho ruim fora de casa, olha só. 0.37 em 3 jogos, ó. Prefiro então vir jogando em casa. De repente o Internacional poupando. É isso que eu penso, tá? Então nessa primeira página não tem muita gente. Nessa segunda aqui, ó, já começa a aparecer alguns jogadores, mas eu vou fazer o contrário, tá? Porque tá muito ruim para valorização para jogador de meio de campo. Vamos trocar aqui, ó, diminuir para valorização. Vamos colocar por média e vamos pegar os melhores jogadores que estão precisando de pouco para começar a valorizar, certo? O Zé 3.55 vale a pena, tá? O Rafael Veiga 3.13 nem se fala e o Johan 2.23 são os melhores para valorização, na minha opinião. Por quê? O Veiga tá com uma média de 7.65 em 6 jogos, precisa de 3.13, tá caro? Tá. Mas o Veiga é um cara que tem um desempenho sensacional em casa. É o cara que bate o pênalti. Tá voltando agora, né? Provavelmente o português vai botar ele pra jogar porque ele precisa de ritmo. Eu senti ontem ele um pouco sem ritmo, o tempo que ele ficou parado, né? Não voltou tão bem assim, certo? Então acredito que o Veiga é uma das melhores opções, mesmo sendo um jogo difícil contra o Furacão. Por quê? O time do Filipão tá muito ofensivo. Toma gol, né? Mas também faz. Então é isso que eu tô acreditando, né? E de repente com uma pequena perspectiva aí no SG do Palmeiras, porque o confronto histórico é muito favorável ao Verdão, tá? Os últimos 5 jogos que o Atlético Paranaense foi visitar o Palmeiras, foram 5 vitórias consecutivas do Palmeiras, tá? E com 4 SGs, tá? Então é isso que eu tô contando, certo? Johan também vale a pena, 8.10 em 3 jogos, precisa de 2.3, mais barato, que isso é bom, jogador barato valoriza mais, certo? Deu uma aumentada aqui, foi mal em 2 jogos, certo? Mas eu acredito que pode dar certo, tá? Pode dar certo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidamente aqui, que ontem, terça-feira, eu fiz o vídeo, né? Ó, Botafogo cede muito ponto pra meia, tá? Corinthians também cede, certo? Cuiabá. Ó, o Palmeiras como pontua bem, ó. É difícil deixar o Veiga de fora mesmo sendo time de valorização. O Flamengo também pontua bem, ó. O Galo também pontua bem, mas aqui o Galo não tem um jogador, né, pra valorização, porque o Nacho tá precisando de muito, o Arrascaeta tá precisando de muito, é difícil, tá? O Inter pode ir aqui meio poupando, então eu prefiro realmente dar uma arriscada no vindo aqui e seguir aqui, ó. Esse cruzamento de scout. Deixa eu ver o gol aqui. Que é a alegria do povo, né? Ó, o Botafogo tomou dois gols já, ó. Palmeiras faz gol demais, Flamengo também. No time principal, a Arrascaeta e o Veiga vão estar mesmo, tá? Mas nesse momento aqui, ó.
São as duas melhores opções realmente, ao meu ver, é o Johan para valorização, tá? Inclusive podem pontuar muito bem. E o próprio Rafael Veiga. Pikachu aqui, ó, tá precisando de 3.08, mas o Pikachu tem um desempenho melhor em casa do que fora, tá? Gosto demais do Pikachu e realmente tá muito ofensivo. Fortaleza, de repente, pode até dar certo. Terão jogo dificílimo, tá? E o Terãs pontua melhor em casa, tá? Mantuan, jogando avançado, quem sabe tem que ver como é que o Corinthians vai. 6.50 em 6 jogos. Ó, o Mantuan fora de casa, ó. Passou dos 10, 7, 5, passou dos 10. Só duas pontuações baixas, tá? A questão, o Vitor é o cara que mais mexe no time, cara. Mais mexe no time, é uma loucura. Ó, o Mantuan a princípio vai jogar, ó. Se ele for jogar realmente, tá? Uma baita de uma opção aí pro meio de campo. Por quê? Porque o Fluminense costuma fazer jogos em casa, oscilam entre muitos gols e poucos. Vamos dar uma olhadinha, já mostrei no time principal, mas vou mostrar de novo. Ah, olha só os jogos do Fluminense em casa. 2x0, segurou o SG contra o Avaí. 0x2, perdeu o SG. O Atlético tomou 2 gols. 5x3, jogo maluco. 1x2, 2x1. Olha como oscila. Entre vitórias e derrotas, segurar SG e CDSG. Complicado, tá? E o Corinthians fora é um time chato, ó. Venceu de 1x0, venceu de 1x0, né? Empatou de 1x1, empatou de 2x2, perdeu apenas pro Cuiabá, onde até me surpreendeu aqui, tá? Mas é o segundo melhor visitante, tá? Então se for um jogo daqueles de muito gols, com certeza o Mantuan é uma baita de uma opção, tá? Pra valorização aí, até mesmo, quem sabe, pra pontuação, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em mais algum jogador, porque também eu vou ter que escalar depois o bons baratos, né? Daí aqui já começa a complicar. O Ale jogando em casa é um cara que pontua bem, mas o Goiás tá se defendendo bem, tá? Tá se defendendo muito bem, mas o Ale em casa a 2.34 ali tá melhor fora. Me enganei, tá? O Ale fora tá bem demais, mas em casa, né? Fez uma pontuação boa aqui, mas oscila muito. Não. Prefiro um Johan, né? Prefiro outro jogador que possa me trazer uma perspectiva melhor. Vamos com o Veiga, com todos os riscos, podendo ele fazer menos de 3 pontos, tá? Acredito que vale a pena. Johan é uma das melhores opções para valorização. Eu vou com o Vina, né? A questão que eu for com o Vina me mata no Mantuan, né? Mas nesse início eu vou fazer isso, tá? Nesse início eu vou fazer isso. O Mantuan fora de casa tá muito bem, né? E vai jogar avançado. Vai pegar o Samuel Xavier, que é bem ofensivo, né? Tem o Mantuan novamente aqui, rapaziada. E me chamou a atenção pra valorização. Até a princípio seria, deixa eu ver a média dele, 6.50 e 6 jogos fora. Mesmo que faça 1.4, tá precisando de 2.49. É esse que é o problema. Mas tem uma média básica de 1.79. Então tá valendo bastante a pena. Mas eu vou com o Vina. Vou com o Vina nesse momento, tá? Vai ficar ruim meu banco de reservas, né? Vai ficar bem ruim meu banco de reservas, porque eu não vou ter ninguém pra botar. Mas eu vou com o Vina. Vou com o Vina porque o Ceará em casa tem que voltar a jogar bem, né? O pior mandante da competição. Mas mostrou uma melhora aí nos últimos jogos que eu vi junto com o Marquinhos, né? Eu acredito que tá fazendo um bom trabalho. Mas o Mantuan aqui, ó, vai bem demais, tá? O time de valorização, vai bem demais. Marcos Leonardo vai estar no meu time, já tô até escalando ele, tá? Até escalando ele, certo? Vamos aqui para nossos queridos atacantes. Botar todos, né? Deixar aqui na média aqui, ó, pra gente ver aqui, ó. Mínimo para valorização. Desses daqui, ó, com desempenho bom, quem é que tá precisando valorizar menos? O Marcos Leonardo. E realmente em casa, ele é um cara muito incisivo, muito brigador. Tá batendo falta, batendo pênalti. 8.83 em 6 jogos. Tem média básica maior do que precisa para começar a valorizar, né? E olha só o desempenho dele em casa. Ó, passou dos 10 pontos, 8.3, 10.7. Dá uma oscilada? Dá. Mas convenhamos que o Flamengo ultimamente anda cedendo alguns bons pontos aí, ó, para atacantes, tá? Negativa poucos. Ó, tá? Negativa pouquíssimos atacantes. Se a gente botar aqui, ó. Atacante, tá? Gols, vamos botar aqui. Ó, o Flamengo é o time que nos últimos 3 jogos fora de casa foi o time que mais tomou gol, né, de atacantes adversários. Olha só o Botafogo como tomou então aqui, ó. Santos, Bragantino, vale a pena, tá? Aqui o Cano, gosto muito dele dentro do Maracanã, acho ele um cara mortal dentro do Maracanã. Mas o Corinthians, ó, faz poucos gols, né? Então eu prefiro ficar o quê? O Avaí. O Avaí fez 6 gols em casa, né? E o Cuiabá tomou 4. Inclusive eu já mostrei, vou mostrar de novo. Olha só, Palmeiras, Fluminense, Avaí, Santos, até o Inter tá aqui, ó, mas deve dar uma poupada, tá? Esses aqui são os melhores ataques aqui, ó, pra se escalar pra essa rodada, né? Esses são os melhores ataques. E daí o Avaí vale muito a pena, porque tu pega o Avaí aqui, ó, times que cedem menos SG. Nos últimos 5 jogos em casa não cedeu SG ao Avaí. Já mostrei isso aqui, é só voltar um pouquinho o vídeo, tá? Os confrontos do Avaí. E fez 9 gols. Vai enfrentar uma das piores defesas, a pior defesa nos últimos 5 jogos jogando fora de casa. Então aqui, ó, deu match. Entendeu? Vale a pena escalar? Claro que vale. Ó, o Flamengo também, ó, defesas com mais gols aqui, ó. O Santos, o Marcos Leonardo, também vale a pena. Também vale muito a pena.
certo? Inclusive o Botafogo aqui, ó, também tomou bastante gol, né? Então vale a pena o Bragantino aqui, por exemplo, né? Então é mais ou menos isso que eu tô buscando, certo? Mas vamos lá, Marcos Leonardo vale a pena demais, certo? Nessa parte aqui de baixo aqui, quem tá precisando de pouco para valorizar, Arthur também me interessa bastante, né? 2.43 para começar a valorizar. Tem um jogo, é um cara de média básica, quase 2 pontos. Todo mundo sabe que ele bate alguns escanteios. Pênalti, não sei se ele vai continuar batendo depois que ele perdeu aí pênalti, né? E agora o Evangelista bateu, não sei, mas é um cara que bate escanteio também. 3.03, muito completo para cartola, tá? E realmente é um cara que te entrega pontos. E é isso que eu busco num time de valorização, tá? Se der certo dele participar de algum gol, por exemplo, que o Bragantino venha a fazer no Botafogo, tá tudo certo, tá? Tá tudo certo, vai valorizar bastante. Ó, o Cano 3.44, vale a pena? Claro que vale. Ó, o Muriqui me interessa muito. 0.70, vai começar a valorizar. 7.83 de média em casa. Foi mal no último jogo contra o Palmeiras, foi, mas o Palmeiras é uma grande defesa. Mas ó, o Muriqui, ó, 10, 11, 14, 14. Passou de 10 em 4 oportunidades, tá? E mesmo que ele venha fazer 2, 3 pontinhos, que é geralmente o que ele faz, né? Vai valorizar um pouquinho ainda, tá? Como eu acredito que o Avaí em casa vai fazer gols, porque o Avaí em casa tá chato, o ataque do Avaí é chato. A maior prova é fazer 2 gols no Palmeiras, meu amigo. Tá? Ó, média de 1.86 e o Cuiabá vem tomando, ó, 1.57. Ó, vai em casa, 2, 3, 1, 1, 2. Em 3 jogos fez mais de um gol, né? E o Cuiabá, 1, 2, 2, 2, 4. Em 4 jogos tomou mais de um gol, tá? Então vale a pena o Muriqui para valorização? Com toda certeza vale a pena, tá? Com toda certeza. Ah, Mané, se fosse para pontuação, acho que o Bissoli, porque eu botei ele no time principal, tá com desempenho muito bom, tá? Vamos botar de trás para frente aqui, ó, mínimo para valorização. De repente vai nos dar um alento, né? Vamos lá para a parte de baixo, ver se tem alguém que nos interessa e nos chame a atenção, né? O Elinho, pô, tá precisando em menos 1.16. Ah, custando 3 cartoletas. Vai dando uma opção, mas aí tu vai contar um pouco a sorte. Porque o Elinho não vem bem esse ano. Ó, 1.25 em 4 jogos. Olha as pontuações do Elinho em cada. 2, 3, menos 0.2, 0.1. Prefiro o Arthur precisando de um pouco mais. E anda participando mais dos gols do Bragantino, né? Mas vale a pena? Claro que vale. Matheus Martins também me agrada bastante, tá? Custando 1.97 cartoletas. Precisando de 0.20 para começar a valorizar. 4.07 em 3 jogos, né? E agora daqui pra frente ele deve substituir o Luiz Henrique, né? Que já partiu. Aqui, ó. Matheus Martins, ó. Bom jogador, tá? O moleque é bom. Vale a pena. A questão é que se tu botar ele, não tem mais ninguém pro banco, né? Por causa do preço. Daí vai complicar, certo? Mas aqui, ó. Vou com o Marcos Leonardo, certo? Queria muito o Matheus Martins, mas daí me quebra no banco. Mas vou ver. Vou ver quem vai jogar. Se um desses 3 não jogar, eu boto o menino, tá? Eu boto o menino. Arthur, vou com ele, tá? Vou com ele. E vou com o Muriqui também, certo? Ah, inclusive já vou botar aqui, ó, pra não me esquecer, ó. Botar o menino aqui, ó, tá? Por quê? Pra me sinalizar depois, quando eu for atualizar o time, se um desses 3 não jogar, ou ficar em dúvida, enfim, eu boto o moleque, tá? Tá tudo certo. Mesma coisa aqui, ó, se um desses 3 não jogar, certo? Eu vou tirar o Vina. Vou tirar o Vina, né? E botar o... Eu falei mesmo do... Meia? Meu Deus, que memória fraca. Deixa eu ver aqui. Elvis, Diego, Zanocelo, Johan, Arias, o Lázaro interessante, tá? 2.68, um menino de muita movimentação, custando 4 cartoletas, não é de se jogar fora não, tá? Aqui o Veiga, quase perdi o meia, né? Meia que eu tinha visto antes. Bom, e depois eu é só voltar o vídeo e dar uma olhadinha aí, né? Depois a gente vê melhor. Certo? Vamos lá para o nosso querido treinador. O vídeo não ficar muito longo. Já teve vídeo e muitas estatísticas na terça. Certo? Treinador. Mínimo para valorização. Nessa parte de baixo aqui, ó. Barroca me interessa bastante, tá? Porque o Avaí tem um bom desempenho em casa. 3.94 em 7 jogos. Não é o melhor desempenho, não. Mas é mais do que ele precisa para começar a valorizar. Ó, e o Avaí em casa aqui, ó. 4, 4, 4, 4. Geralmente faz 4 pontos, tá? Só não faz mais o Avaí porque vem, tá? Tomando gols direto. Mas o Cuiabá aí, ó, ultimamente vem cedendo bastante, tá? Então, Barroca para valorização vale a pena? Vale. Difícil segurar o SG? Difícil, tá? Por causa do Avaí. Mas pelo Cuiabá, de repente rola um SG aí. Mas eu vou ficar com o Marquinhos, tá? Apesar do Inter ser um adversário muito difícil, o Marquinhos tá custando 3 cartoletas, 3.83, é mais barato. Precisa de menos para valorizar, tá? Tem apenas 2 jogos em casa, certo? E eu tô contando que, e dessa vez, né, o Ceará vai vencer o jogo internacional. Agora, se o Inter for com o time completo, eu já vou ter que rever isso aqui, tá? Vou ter que rever essa minha escalação aqui, certo? Por quê? Porque o Inter realmente não vem cedendo quase nada, ó. 3, 3, 1, 2. Ah, o Inter fora de casa tá chato, né? Então, eu prefiro até o Barroca. Mas nesse momento, certo? Pelo custo-benefício, de repente, pela possibilidade do Internacional ir com um time mexido aí, caso, porque ele precisa ganhar, né? E ganhar bem o jogo de volta da Sul-Americana, já que ele perdeu pro Colo-Colo 2 a 0.
Fico na dúvida, tá? Desses treinadores aqui, ó, precisa menos para começar a valorizar, que está na parte de cima aqui, ó. Mano Menezes, Morínigo, mas caiu bastante, né? Já fica meio complicado, tá? Eu, sinceramente, iria de Barbieri, talvez. Precisando de 3.94, certo? Barbieri tá com uma média de 4.39 em casa. Ó, 7, 5, 9, 4. Bragantino que tinha caído um pouquinho, mas deu uma melhorada de novo, certo? Mas nesse momento aqui, ó, até mesmo pro time, o custo do time não ficar muito alto, vou com o Marquinhos. Tá? Vou com o Marquinhos, certo? Ficou um pouquinho salgado, 107.86, ficou. Geralmente esse time de valorização fica em torno de 80, 90 cartoletas, perto de 100. Difícil passar de 100, tá? Eu sei que eu tô correndo um pouquinho de risco aqui, ó, com jogadores mais caros como o Veiga, né, como o Gomes, né, até mesmo aqui o próprio Arana e o Marcos Leonardo, mas tem uma perspectiva boa, tá? Mas temos algumas boas opções como, né, o Matheus Martins, se caso, né, por exemplo, eu tiver que fazer alguma alteração aqui na frente, porque esse menino aqui, meu amigo, custando 1.97 cartoletas, ele der uma assistência, pá, explorar uma pontuação aí pra conseguir valorizar bem, certo? Vou deixar o time assim e vou trazer ele agora prontinho na sequência com o banco de reservas e capitão. Tá feito aí, pessoal. Você pode perceber que mudou um pouquinho ali o preço, mudou, tá? Tô meio assim, na dúvida, certo? Mas lembra do meio que eu falei que eu tinha falado, esqueci tudo, é o Mantuan. Realmente o Mantuan tá com um desempenho muito bom fora de casa. O Corinthians é o segundo melhor visitante. Alguns jogos no Maracanã do Fluminense tem sido alguns jogos meio estranhos, de muitos gols. O Mantuan pode dar certo, tá? Daí eu peguei o Vina, nosso querido Vina Cachaça, né? E botei ele no banco. Mesma coisa aqui, ó, tá? Mesma coisa que o Matheus Martins, certo? Se por um acaso algum dos três aqui ficar em dúvida, eu não penso duas vezes, é o Vina que vai jogar. Mesma coisa aqui na frente, vai ser o menino que vai jogar, tá? É claro que o custo-benefício do Vina, tá? E do Matheus Martins é bem melhor do que os jogadores que estão aqui, porque eles são muito baratos. Então qualquer coisa que eles fizerem, eles vão valorizar e valorizar bem. Só que eu acredito que esses jogadores aqui, ó, por exemplo, vivem um momento melhor do que o Vina no meio. E aqui na frente aqui, ó, a perspectiva desses três também é tão boa, né, quanto do Matheus Martins. Porque assim, ó, se fosse outro adversário que não o Corinthians, ele estaria aqui titular no meu time. Só que a questão é que o Corinthians sofre poucos gols fora de casa em segundo melhor da competição. Então isso tem que ser respeitado. Mas tá assim, ó, por enquanto é um esboço. Tanto 114.03 cartoletas, até que é um time acessível, porque, meu amigo, se você nessa altura do campeonato, indo pra 15ª rodada, você não tem 115 cartoletas, pera aí, você fez muita coisa de errado, tá? Vamos com muita calma nessa hora, isso aqui é um time de valorização, tá? Então, ó, esboço do time de valorização pra 15ª rodada feito, 114.03 cartoletas. Na sequência eu tô vindo aí com bons e baratos. Agora, por fim, mas não menos importante, nosso time de bons e baratos do canal, né? BB de bons e baratos, fez 65.16, tá? Uma pontuação, foi muito mal, né? Mas eu costumo dizer que esse time aqui é 880, né? É um time alternativo, certo? Porque os melhores estão lá no time principal e os para valorização estão no time de valorização. Então aqui eu tento botar peças alternativas, tento não repetir as escalações para mostrar para vocês que é possível sim, pegando esses três times do canal, principal, valorização e bons e baratos, fazer uma grande mescla de acordo com a sua intuição e com as estatísticas estudadas, conseguir formar um time bem, mas bem competitivo aí para conseguir uma mitada. Certo? Vamos vender esse time todo aqui, ó. Nem vou explanar muito ele, que não foi muito bem. E já vamos deixar aqui, ó, prontinho, que a gente vem na sequência com ele completo, com banco de reserva e capitão. Tá feito aí, pessoal, custando 123.52 cartoletas. Eu sei, extrapolou um pouquinho aquele teto 120 que você sempre se coloca, mas assim, ó, é quase que impossível aí tu deixar uma Arrascaeta de fora, né? Um Scarpa vivendo o momento que tá, né? O Scarpa 10 jogos seguidos, fazendo mais de 6 pontos. Casa. É complicado, tá? É meio complicado. Aí resolvi dar uma chancinha pro Keno, né? Já que o Bissoli tá escalado no time principal, inclusive como capitão ainda, né? O Arthur tá em valorização, daí eu resolvi botar o Cano ali, né? O Cano. Porque o Corinthians sofre pouco gol, sofre. Mas, como eu falei, assim, os jogos de Fluminense têm sido estranhos em casa. Às vezes são jogos de poucos gols e às vezes são jogos de muitos gols, né? Resolvi botar aí, dar uma chance pra ele. Certo, Lima, monstro, tá? Toda vez que joga em casa é 3, 4, 5 pontos tranquilamente. Certo? Apesar de Ceará estar mal. Certo? E aí a defesa eu botei realmente o Bragantino e o Palmeiras, que pra mim são os SGs mais viáveis em casa. E o Galo, pra mim é um SG que fora, de repente, pode rolar. Certo? Daí acabei botando aí o Vinícius Machado, né? Que teve apenas um jogo em casa contra o Galo, mas segurou o SG, né? Pelo custo-benefício. Certo? Pra tentar encaixar aí na faixa de 120 cartoletas. Esse aí é só um esboço, né? Muita água vai rolar embaixo dessa ponte até sábado, principalmente por causa dos resultados de terça, de ontem e de hoje ainda que vão ter, certo? Para os jogos de volta da semana que vem das competições internacionais, tá? Então muita calma nessa hora. E você que é dedinho nervoso, arrasta o vídeo até aqui. Tá aqui, ó, lê, é time de bons e baratos, tá? O time de valorização foi antes e o principal
Foi um vídeo terça-feira, tem link logo abaixo. Certo? Então aí, ó, um esboço do time de bons e baratos do canal para 15ª rodada. Esse pessoal, todos os esboços feitos, né? Tanto do time de valorização, número 97 nacional por patrimônio, baita de uma posição, né? Top 100, certo? E o time de bons e baratos, que é um time alternativo, né? Eu sempre falo aqui, ó, que o canal não foi feito para copiar time. Você pegar o vídeo do time principal, pegar o vídeo de bons e baratos de valorização e esses três times fazer uma grande mescla de acordo com a sua intuição e das estatísticas que você estudou aqui junto, amigo, tem tudo para dar certo, tá? Live, sábado, meio-dia, certo? Antes que eu me esqueça, se você puder deixar um likezinho, mané, agradece de coração, certo? Se não for inscrito, não me ajudaria a conhecer o canal inscrever. Hoje tá difícil, tô gaguejando. Um beijo no coração, até a live de sábado. Vamos, vamos.